Bom, basicamente, quando a gente olha para a América nos anos 1500, nós não podemos diferenciar os indígenas brasileiros dos indígenas dos outros países. Por quê? Porque eles não conheciam os limites que nós conhecemos hoje. Os limites que nós conhecemos hoje são bem mais tardios. Então, quando os europeus chegaram aqui na América, é estimado que existiam mais de 1000 povos indígenas e entre 2 e 4 milhões de pessoas, e que existiriam em torno de 600 línguas, ou seja, aqui na América do Sul. E esse processo de construção dos idiomas, ele se dava muito pela diferenciação. Então, por exemplo, um povo, à medida que ele se isolava de outro povo, ele ia transformando o seu idioma, e esse idioma acabava se diferenciando, surgindo novas palavras, e na interação com outros grupos ia se modificando com o tempo, e disso derivava a construção de novas línguas. Assim como ocorreu, por exemplo, quando a gente observa na Europa, que a partir do latim a gente vai ter vários idiomas, como o francês, o espanhol, o italiano, o português, e assim por diante. E das línguas germânicas também você vai ter uma série de diferenciações com um tronco comum, tá? Então, dentro das línguas brasileiras, nós vamos ter o tronco tupi, que é um dos maiores, que tem uma diversidade grande de famílias e línguas. Nós vamos ter o tronco macro-G, que também é extremamente grande e importante, com diferentes línguas faladas pelos indígenas. E depois nós temos ainda dois grupos que se destacam bastante, que é o Aruac, que está aqui bem à direita, que está em azul, tá? E nós vamos ter também outros vários aqui, né, que vão se destacar, como tem o Caribe também aqui, que tem bastante línguas, e outros como Tucano, como Yanomami, como Pano, vários outros grupos, ou seja, não era só o Tupi ou o Macro-G, temos uma diversidade grande de idiomas falados pelos indígenas, tá? Bom, quando a gente fala dos tupis, que é um dos principais povos aqui, no caso do sul do Brasil, ele se destaca, principalmente no litoral, e a gente vai destacar um pouco aqui em virtude de nós estarmos falando de Santa Catarina. Existem modelos que tentaram estudar a partir dos locais onde existiam os sítios arqueológicos tupis guaranis, e a partir da datação histórica de quando esses sítios foram encontrados, eles estudaram um modelo de dispersão tupi-guarani. E os estudos apontam que nós teríamos tido a origem tupi há aproximadamente 5.000 anos na Amazônia, não está bem claro se é na região aí em roxo ou em verde, mas principalmente é para estar na região em roxo, que é onde tem se identificado mais, e que a partir disso teriam ocorrido processos de migração. Basicamente tem várias figuras. Esse é um modelo proposto por Brochado em 1984, que ele vai dizer que há um tronco que se diferencia e que vem pelo norte, pegando pelo litoral, que vão ser os tupinambás, que são os primeiros grupos com quem os portugueses têm contato quando da chegada, enquanto um outro grupo teria descido pelo Vale dos Rios e teria dado origem aos guaranis aqui no sul do Brasil. Ou seja, eles teriam uma origem comum e por isso, às vezes, muitos elementos da cultura são comuns, tá? O próprio tronco do idioma estaria assim identificado. Se vocês olharem na figura aqui, vocês vão perceber que em vermelho está o tronco tupi, e em laranja está o guarani, tá? Então, na parte norte, vocês percebem uma passagem e litorânea dos tupis, e ao sul, um grande destaque para os guaranis, tá? Que vão ser o que vai estar ocupando a região sul do Brasil, junto com outras tribos que ocupam as partes um pouco mais altas dessa região. Tá? Mas é só para nós entender um pouco o processo de elementos comuns. Enquanto toda a parte central aqui, vocês viram que ela é ocupada por grupos do Macro-G, e a parte mais ao norte da Amazônia pelo Caribe e o Aruac, que são os outros principais grupos, né, linguísticos. Tá? Atualmente, nós temos uma identificação no Brasil de 45 principais famílias linguísticas, ou seja, quando eu falo de famílias linguísticas, eu estou falando dos vários troncos que eu mostrei aquela imagem, onde elas estão distribuídas. Se nós observarmos, por exemplo, o item 29 aqui, que é o litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos
e um pouquinho do Mato Grosso do Sul aqui nós temos o Tupi-Guarani, que é um elemento importante. No 39 aqui, que é a região sul, nós vamos ter o G e Tupi-Guarani, porque nós temos ambas. E no 9, que é um pequeno ponto, nós temos o G, que é do grupo Choclen, se eu não me engano, aqui, que também é um grupo importante de Santa Catarina, que vai se destacar, ou é isso mesmo, tá? Então, nós vamos ter uma diferenciação entre diferentes origens aqui linguísticas. Os caigangues, por exemplo, são do grupo G, e enquanto os guaranis são do grupo tupi-guarani, tá? Então, são diferentes troncos linguísticos. O IBGE, em 2010, registrou 274 línguas indígenas, sendo que a maior parte dessas línguas indígenas, elas têm um grupo reduzido de pessoas falantes. Ou seja, 100, 200 pessoas falantes estão em riscos de extinção e de se perder essa diversidade que caracteriza. Um elemento importante é nós observarmos como a parte litorânea brasileira, onde foi a primeira a ser ocupada aqui, a gente percebe uma grande perda dos idiomas. Por quê? Porque acabou que esses povos acabaram sendo dizimados, enquanto a parte mais norte do país, um pouco centro-oeste, ainda conseguiu manter essa diversidade por ser a última ocupada. Tá? E existe um registro que vocês podem consultar no site que está em anexo, de mais de 255 povos indígenas. Tá? Esses povos indígenas, vocês podem consultar as informações de cada um deles. Tá? Nós temos um material que pode ser consultado no site. Tá? Esse site PID, tá? Tá aqui no final, depois vocês podem consultar, tá? E que ele é uma informação extremamente relevante para nós podermos identificar cada povo de cada região. Ele separa por estados, por grupos, por famílias linguísticas e dá uma boa visão, depois eu posso mostrar para vocês ao final. Então, quando da chegada dos colonizadores, nós vamos ter os colonizadores ocupando o litoral. Há um processo inicial em que os indígenas eles são explorados de forma indireta pelos europeus. Não há um processo de escravização direta no primeiro momento. No primeiro momento, esses indígenas trabalham em troca de bens e serviços, e aí surge a história do espelho tradicional, de que os indígenas teriam aceito qualquer coisa por um espelho, enquanto, na verdade, eles estavam trocando produtos que vinham da Europa. Imagina, um indígena que nunca tinha recebido um machado, receber um machado, um facão. Isso vai permitir a ele aumentar a sua capacidade de trabalho, seu poderio, e isso acaba sendo muito valorizado por eles. Inclusive, vai-se ter a ideia de que os indígenas recebiam machados de metal para derrubar árvores, em troca desse trabalho ganhavam mais machados para derrubar mais árvores, e aí teria ocorrido o processo de extinção do pau-brasil pelo trabalho que eles teriam feito, e que quem teria derrubado o pau-brasil teriam sido os próprios indígenas. E aí há conflitos um pouco de entendimentos, mas é um elemento importante para você ver como um produto moderno é apresentado. Hoje nós também continuamos trocando grande quantidade de produtos que nós temos por alguns produtos modernos que vêm de fora, como chips de computador, máquinas automatizadas e assim por diante. Tá? E dentro desse processo de ocupação, à medida que os povos europeus vão chegando no litoral, eles vão contratando bugreiros, que eles chamavam, né? Eles vão caçar indígenas, vão capturar crianças para tentar civilizar, ou seja, para tentar introduzir os costumes nossos, e que isso persistiu. A gente acha que isso ocorre lá no início. Não, na verdade isso existiu, por exemplo, em Santa Catarina, até os tempos mais recentes dos anos quase 2000, aí até 1960, 1970, era muito comum ter a contratação de bugreiros para dizimar tribos, ocupar essas terras, e as crianças, que eram aquelas que tinham menos formação cultural ainda, não tinham construído o seu histórico de vida, eram capturados para tentar civilizar, introduzir na nossa cultura. Né? O civilizar é introduzir a nossa cultura, ou seja, o desrespeito à identidade índia. Tá? No Brasil existiam dois órgãos bem importantes,
Um permanece até hoje, que é a FUNAI, mas existiu o Serviço de Proteção ao Índio em 1910, e ele foi substituído pela FUNAI em 1967. E a concepção que estava por detrás da atuação desses órgãos, principalmente do Serviço de Proteção ao Índio, é que os grupos culturais indígenas iriam desaparecer. Eles deveriam se integrar à comunhão nacional, ou seja, se integrar à forma de vida que nós temos na forma de camponeses. Ou seja, eles não deveriam manter a sua cultura, deveria se acabar com a identidade índia e transformar eles numa identidade camponesa. Tá? E o que ocorria durante esse processo? Existia uma ação, tá? No sentido de que o Serviço de Proteção ao Índio tinha uma tutela. O que é essa chamada tutela que a gente precisa entender bem quando a gente fala de índios? Tá? A tutela trabalhava com a concepção de que o índio não tinha o conhecimento que nós temos hoje, ou seja, ele seria ingênuo e ele precisaria ser protegido pelo Estado. E, portanto, se ele era ingênuo e não sabia o que fazer, o Estado deveria dizer o que esse índio deveria ser. E esse índio, nesse caso, deveria se tornar um camponês e deixar de ser índio. Tá? Então, o Serviço de Proteção ao Índio, ele ficava responsável por controlar as terras dos indígenas e dizer o que os indígenas deveriam fazer. Tá? E dentro desse processo, a gente tem uma série de problemas. Por quê? Porque os agentes indigenistas, eles ficavam responsáveis por extrair a madeira, arrendar as terras indígenas, que era o de recurso, uma das fontes de recurso que mantinha o Serviço de Proteção ao Índio. Tá? Então, todas as ações dos estados, do Estado, eles eram buscando transformar o índio na nossa cultura, ou seja, o desrespeito àquelas identidades. Então, por exemplo, os indígenas, eles deveriam adotar obrigatoriamente o cristianismo e a língua portuguesa, tá? Que a gente vê aqui. Os índios eram obrigados a adotar o cristianismo e o português, eles não deveriam manter a sua cultura. Os índios eram transferidos de forma violenta para as reservas, que eram considerados depósitos de índios, até que eles se transformassem para depois se tornar um povo integrado à comunhão nacional, ou seja, a ideia de país como o Brasil. E esse processo não era um processo amistoso, ou seja, era um processo feito de forma violenta, qualquer um que resistia. Tá? Então, indiretamente se negava a cultura indígena e eles eram obrigados a se transformar naquilo que nós chamamos hoje de colonos, agricultores. O que permaneceu da cultura indígena foi em regiões onde você tem um isolamento maior, tá? Que dificultou esse processo do Serviço de Proteção ao Índio, ou onde você teve resistência, ou seja, os indígenas buscaram de todas as formas manter sua cultura e suas tradições, muitas vezes escondido, que é para poder continuar sobrevivendo como índio. Então, isso é importante nós entender, porque nós falamos às vezes que o índio deixou de ser índio. Mas isso não foi porque ele quis, muito pelo contrário. Se ele ainda tem elementos que se diferenciam, é porque ele batalhou para tentar manter-se como índio. Porque durante muito tempo, até 1988, que nós temos a Constituição que acaba a tutela sobre os índios, nós temos uma forte interferência do Estado buscando fazer com que eles deixem de ser índios. Teve uma CPI e vários estudos também do setor judiciário buscando identificar o que o Serviço de Proteção ao Índio fez. E aí, dentro desse aspecto, registram-se roubo das terras, por exemplo, que deixaram de ser atribuídas aos índios, roubo do patrimônio indígena, onde o Serviço de Proteção vendia madeira, arrendava as terras e não repassava esse dinheiro para os indígenas, e a própria prática de tortura mesmo, quando alguém não seguia as regras, eles eram torturados, ou seja, o processo de tutela acabava ou privava o índio de ser índio, ou de ter suas expressões. Tá? E ele também era proibido de se manifestar. Então, de algumas formas, alguns indígenas buscavam até tentar fazer uma expressão e buscar representações administrativas, mas eles eram castigados e punidos quando eles tentavam manifestar seus interesses. Isso vai mudar com a Constituição de 1988, em que a tutela deixa de existir e os indígenas passam a representar seus interesses. E aí, dentro desses interesses, nós vamos ter elementos de resistência que permaneceram e que vão continuar existindo,
como, por exemplo, a manutenção da língua, as denúncias judiciais e administrativas. A negação da terra como propriedade é uma forma de resistência, porque os indígenas nunca quiseram, por exemplo, demarcações de terras indígenas anteriores. Eles fizeram isso quando se sentiram obrigados, tá? Mas não tem a propriedade privada, é uma propriedade coletiva. A manutenção de práticas culturais e assim por diante. Então, a resistência até 1988 se dá de diferentes formas, como essas que eu comentei acima, e após 1988 é que surge o movimento indigenista, que ele passa a ser expressão dos seus interesses. E dentro desses interesses, aí a partir de 1988, ele busca uma demarcação de suas terras, só que essa demarcação de terras, ela começa a ser um pouco complicada. Por quê? Porque o Serviço de Proteção ao Índio acabou retirando essas terras dos indígenas, não fez o papel de proteção dos indígenas nessa época, e pegou essas terras e repassou para terceiros, e foram vendidas para outras pessoas. E aí você vai ter pessoas que estão vivendo em algumas regiões há 60, 70 anos, tá? Compraram essas terras, os seus antepassados compraram essas terras, e agora os indígenas passam a demandar elas como terras indígenas. E aí você tem um conflito que se estabelece, que é inevitável. Por quê? Porque ambos se sentem pertencentes àquele território, que aquele território pertence a si. Tá? E quando eu falo pertencentes ao seu território, é porque os indígenas entendem que o território não pertence às pessoas, mas as pessoas pertencem ao território, enquanto nós entendemos que o território pertence às pessoas. Tá? Mas há esse conflito. Dentro das representações indígenas, nós temos aqui um cacique que foi importante na luta, principalmente contra a usina de Belo Monte, na primeira vez que ela foi projetada, depois existe uma nova mudança da proposta, ela está sendo implementada, e ele vai dizer assim: respiramos todos um só ar, bebemos todos a mesma água, vivemos todos de uma só terra, não, nós devemos protegê-la. E ele foi uma das lideranças importantes dentro do processo de manutenção da terra que seria alagada pela usina de Belo Monte. Tá? Mas é importante entender que os indígenas, então, durante uma boa parte da sua história, no século XX principalmente, há uma tentativa muito forte, não que isso não tenha ocorrido antes, também nos Guaranis, com as missões, uma tentativa de acabar com a sua cultura, tá? Mas há durante o século XX, ou até 1988, uma tentativa de acabar com a identidade índia, e transformá-los em colonos. Há uma resistência a esse processo, ou seja, com a manutenção das línguas, das denúncias administrativas e assim por diante, mas que existia repressão quando eles tentavam fazer isso, e que com a Constituição de 88 há o fim da tutela e os índios passam a representar os seus interesses.